Graça e paz, igreja. É uma alegria estarmos juntos novamente neste momento para celebrarmos o nome do Senhor através da palavra. É com muita gratidão e alegria que eu quero manifestar aqui uma palavra de louvor pela vida do nosso pastor Ari, pastora Sara, que está aqui conosco hoje. Obrigado, pastores. É sempre bênção de Deus ter vocês aqui. Nos alegram o coração quando o nosso pastor Ari está aqui conosco, né? Isso é bênção de Deus. Meus irmãos, tomem os seus lugares. A reflexão, ou a pregação, ou a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para esta noite, ela é um pouco provocativa. Ela provoca um pouquinho a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa vida cristã. Como vocês sabem, eu tenho um filho de 8 anos. Coloque a tela aí, Pedro, por favor. Eu tenho um filho de 8 anos e essas crianças, nesta época, eles têm algumas habilidades a mais, né? O chip deles é 5G, é ligado no 220. E eu lembro que uma manhã, o Davi, com 7 aninhos, ele chegou para mim, quando nós estávamos embarcando para ir para a escola, ele falou assim: pai, todos os dias nós temos que acordar, fazer higiene pessoal, escovar os dentes, tomar café e ir para a escola. A gente pega o carro, sai daqui, vai para o colégio, volta. A vida toda vai ser assim? E aí, antes de responder aquela criança, eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, será que nós estamos no piloto automático? Será que nós estamos, assim como Davi, nos questionando se a vida toda é uma simples repetição? Será que eu acordo de manhã, todos os dias, e penso no fardo que é pegar o carro e trabalhar, ir ao encontro de um emprego ou do exercício da profissão? Será que a vida é uma mera repetição? Se nós olhássemos pelo prisma da neurolinguística, talvez nós diríamos assim: sair do piloto automático é você refazer as suas PNLs, as suas programações neurolinguísticas e pensar diferente. Se olhássemos pelo prisma da psicologia, talvez nós diríamos assim: a psicologia está tão desenvolvida que ela proporciona uma sinapse neuronal e faz você pensar diferente. Mas nós, o povo de Deus, nós que fomos comprados, lavados e remidos com o sangue de Jesus, nós vivemos, experimentamos e praticamos novidade de vida. Todos os dias. Todos os dias. Então a provocação nesta noite é exatamente direcionar-nos a sairmos do cotidiano, do piloto automático. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 30. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos apresenta duas situações, e são situações únicas, que nos motiva, que gera em nós a novidade de vida. E estas duas ações, estes dois desafios, eles devem fazer parte da minha vida e da sua vida. Portanto, eu e você não temos como escolha viver no piloto automático. Não temos. E é isto que o apóstolo Paulo nos orienta nesta noite. A parte B do versículo, mas leiamos todo o versículo, diz assim: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em quem?
Eu acho que aquela versão ali está em inglês, né? Está em inglês. Vamos ler em português então. A marca de propriedade de Deus colocada em quem? Em nós. Em nós. A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. É claro que o apóstolo Paulo está mencionando aí uma questão de remissão escatológica. Mas neste mesmo contexto, o apóstolo Paulo mostra duas razões pelas quais nós não podemos e devemos evitar viver a vida no sistema de piloto automático. A maioria de nós sabemos como funciona o piloto automático dos automóveis. Os automóveis modernos, você está dirigindo e diz, se você tem um nome, né, você coloca um nome no seu carro, por exemplo, o nosso carro chama Júlia. Aí você fala, Júlia, piloto automático. Aí já entra no piloto automático e você fala a velocidade, 90 km por hora. Aí você deixa de pisar no acelerador, recolhe os pés e a Júlia dirige para você quase que na autonomia. Hoje você vai pedir uma comida e você não liga mais para o local. Você entra, aperta o seu aplicativo, escolhe a comida e fica no piloto automático aguardando. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos orienta que existe uma razão extrema, uma razão além do cotidiano, que deve ser a razão motivadora pela qual eu e você experimentamos, vivenciamos a novidade de vida. E isso é tão maravilhoso que em Romanos capítulo 3, versículo 24, o mesmo apóstolo Paulo nos mostra o poder da nossa remissão, que a minha vida e a sua vida passa por um processo de extrema importância diante da eternidade, e esta importância, ela se resume, ela centraliza, ela está embasada nesta remissão. E veja o que diz o apóstolo Paulo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Possivelmente você não tenha parado para analisar o que significa esta redenção. Se você vive no piloto automático, se você não experimenta novidade de vida cristã, é porque você ainda não analisou o significado deste termo, desta ação que foi realizada por você. Mas eu quero, em poucos minutos, mostrar a você 4.000 anos de história que chegou a este ponto. Por exemplo, lá no Éden, quando nós estávamos no Éden, sendo representados como criação de Deus, como coroa da criação, nós desobedecemos. Desobedecemos, viramos as costas para o plano perfeito de Deus. Automaticamente começa o processo de redenção há 4.000 anos antes da efetivação da redenção por meio de Jesus Cristo. Lá no Éden nós desobedecemos a Deus, e então veio o processo da queda do homem, das consequências. Aí nós temos toda a história da civilização através de Caim e Abel, mas nós temos o dilúvio, que também faz parte, já mostrando para esta redenção, através da arca, através da família de Noé, através da tipologia que mostra Jesus Cristo. Aí nós temos a Torre de Babel, nós temos a era dos patriarcas, alguns dizem 7 patriarcas, mas enfim, a era patriarcal, que aponta para a fé, aponta para a redenção, aponta para o propósito de vida e a novidade de vida que Cristo traz para nós. Nós temos ainda em continuação, nós observamos o resgate de Deus através de Moisés,
tira todo aquele povo, estabelece uma nova nação, estabelece o tabernáculo, que é o tema da escola bíblica dominical. No tabernáculo, tudo aponta para a redenção. Tudo mostra para o momento em que a glória de Deus, o Filho do Eterno, o soberano, irá se manifestar para nos trazer novidade de vida. Aí nós olhamos, depois deste processo da saída do Egito, estabelece-se uma nova nação, divide as tribos, e surgem os reis, os profetas maiores, os profetas menores, e lá em Ageu, lá no livro de Ageu, através deste profeta tão singelo, um profeta tão simples, mas Ageu, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. O profeta Ageu, mesmo sendo um profeta considerado historicamente, teologicamente, um profeta não muito expressivo, mas ele recebe aqui, da parte de Deus, a visão extraordinária da manifestação do amor, da graça, da redenção, através de Jesus Cristo, obra gerada pelo Espírito de Deus na humanidade, na minha vida e na sua vida. Observe então, 4.000 anos de história está sendo executado para que hoje nós entendêssemos de forma clara que houve e que há e que sempre haverá um propósito para vivermos novidade em Cristo Jesus, para vivermos uma vida de novidade a cada manhã. É por esta razão que a igreja do Senhor Jesus Cristo, é por esta razão que eu e você não podemos viver no piloto automático. Como servos de Deus, precisamos despertar pela manhã com um propósito. Qual é o propósito? Honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a minha vida, a sua vida, passou por um processo de redenção, chegou até Jesus Cristo. E Jesus Cristo então se manifesta como o Verbo de Deus, o Verbo sempre eterno, o Verbo que já está na preexistência lá no Éden. Este Verbo agora apresenta-se, ele se manifesta, ele convive conosco. Ele entende a nossa humanidade, ele nos apresenta uma novidade de vida, e este processo de novidade de vida é o resgate. Ele olha para mim, olha para você e diz assim: olha, você estava condenado a perecer para sempre no inferno, mas o Logos de Deus, motivado, movido, gerado pelo Espírito Santo de Deus, se manifesta, o véu se abre, e nós agora passamos a experimentar novidade de vida. Estávamos presos no pecado, estávamos condenados a perecer para sempre no inferno, não havia novidade de vida. Não havia novidade de vida. Mas Jesus estendeu as mãos, deu a sua própria vida, esse foi o seu próprio exemplo. Jesus se manifestou 100% homem, 100% Deus, e nos mostrou a mim, mostrou a você, revelou a nós que nós não precisamos viver no marasmo, não precisamos viver na mornidão espiritual. Ao contrário, viver Cristo é viver, é alegrar, é estar experimentando a cada dia, a cada manhã, um novo propósito, uma nova experiência, uma nova dinâmica, uma nova alegria. É você levantar pela manhã e dizer: Senhor, obrigado porque este é um novo dia, obrigado porque hoje será o dia em que o Senhor escolheu me abençoar. Senhor, este será o dia em que o teu plano irá se cumprir na minha vida, porque eu fui redimido, eu fui resgatado, eu fui comprado com o teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Portanto, nada de piloto automático.
Nada de piloto automático. Normalmente as pessoas que vivem no piloto automático, eles sofrem depressão, tristeza, angústia, solidão, não têm propósito de vida, não têm vontade de levantar pela manhã. É porque não experimentaram ainda o processo da redenção. Porque quando nós experimentamos o processo da redenção, sabe o que acontece? Algo novo, aquele rio de água viva, flui do nosso interior e nós começamos a nos alegrar e transferir e abençoar e nos tornamos essa tocha viva e acesa diante do Senhor. Veja o que aconteceu com Josué. Ainda no profeta menor, Zacarias 3. Zacarias 3 nos apresenta a história do sumo sacerdote Josué. Sumo sacerdote Josué, depois você lê lá em Zacarias 3, ele era o sumo sacerdote. Tinha comunhão com Deus, tinha experiência com Deus, tinha uma vivência cristã. Mas aconteceu que um dia ele se apresentou diante do Senhor e as suas vestimentas estavam manchadas. Provavelmente esse sumo sacerdote estava vivenciando o piloto automático da sua vida. Nada de novidade, nada de experiência, nada de sacrifício. Provavelmente ele já estava experimentando o período interbíblico, os 400 anos de silêncio. Provavelmente o sumo sacerdote Josué estava passando por uma crise de relacionamento com Deus. Aí ele se apresenta todo sujo diante do Senhor, com a vestimenta toda salpicada de sujeira. E aí o Senhor olha para ele e ordena ao anjo e diz: olha, traga uma nova vestimenta ao sumo sacerdote. Dê a ele uma nova perspectiva de vida. Dê a ele uma razão para celebrar. Coloque diante dele um anel. Coloque diante dele uma visão, uma chamada. E nós passamos por este mesmo processo e é esta a razão principal para celebrarmos ao Senhor, meus irmãos. Nós temos vida abundante, vida plena, vida dinâmica, nova vestimenta. Recebemos o anel, recebemos um novo nome, recebemos um chamado, temos um propósito, sabemos onde estamos e para onde iremos, sabemos que o plano de salvação nos alcançou, sabemos que nós temos uma chamada especial e é por esta razão que devemos viver Cristo e um cristianismo dinâmico. E o apóstolo Paulo nos apresenta a segunda característica para não vivermos e para sairmos do piloto automático. E esta segunda característica, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 30, ela é maravilhosa. Olha bem o que diz lá. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, porque fostes selados. Você foi selado e ponto final. Aqui não estamos discutindo. Não existe aqui brecha para argumento. Não existe aqui brecha para dúvida. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, você e eu recebemos o selo da salvação. O selo de Deus. E aqui, neste selo de Deus, existe um significado extraordinário de propriedade. 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 Você tem um dono. Você pertence não a alguém, mas você pertence ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Satanás precisa e irá respeitar isto. Porque você foi selado, comprado, redimido com o sangue de Jesus Cristo. E o selo de Deus foi carimbado em mim e em você. Saia do piloto automático, meu irmão. Não viva no piloto automático. Você tem um dono, o Altíssimo. Ele é o seu dono. Este selo também traz autenticidade. Não existe possibilidade de você ser meio crente, ou meio servo de Deus, ou meio seguidor de Jesus. Não existe essa possibilidade. O selo do Espírito Santo é autenticidade.
Nós somos o que somos porque Jesus Cristo comprou-nos lá na cruz do Calvário. Nós somos o que somos porque a graça redentora nos alcançou. Nós somos o que somos porque o Espírito Santo de Deus impactou as nossas vidas e nos selou e nos deu autoridade dos céus. Nós somos o que somos porque Ele, o Todo-Poderoso, pela palavra viva e eficaz, garante isto. E esta garantia não é uma garantia humana, não é uma garantia jurídica, não é uma garantia de um grupo de historiadores e filósofos. Esta garantia é a garantia de 6.000 anos de história. É a garantia da eternidade, é a garantia do soberano, é a garantia do alfa e o ômega, é a garantia daquele que é onisciente, onipresente, daquele que sabe todas as coisas, é a garantia daquele que criou os céus acima dos céus, é a garantia daquele que criou a terra e abaixo da terra, é a garantia do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Esta garantia nos basta, esta garantia nos motiva para continuarmos vivendo intensamente a vida cristã que Ele mesmo nos proporciona. E aí o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, diz, olha, o selo do Espírito Santo, e é tão interessante que este selo, existia um processo para ser usado, e era usado uma cera. Não existiam dois selos iguais. Não existia dois selos iguais, porque era personalizado e era uma cera especial, era uma cera que era colocada para aquela situação, para aquela razão. E isso me faz lembrar que o plano de Deus é particular para cada um de nós e Ele nos entende de forma individual, de forma única. E o plano e o projeto que Ele tem para mim é para mim. O plano e o projeto que Ele tem para você é para você. E não há mistura neste selo, não há mistura no chamado, não há mistura na vestimenta espiritual, não há mistura no dom, no talento que Ele tem para cada um de nós. Por quê? Porque Ele selou para que nós possamos viver intensamente este projeto de Deus para as nossas vidas. Há muitos anos atrás, eu tive uma visão. A visão é aquela que você tem de olho aberto e tem certeza que é de Deus. Eu estava no púlpito de uma igreja e de repente eu comecei a ver uma carruagem. Uma carruagem chegou na minha frente com uns 4 ou 5 duplas de cavalos, e aquela carruagem abriu a porta e daquela porta saiu uma grande arara de roupa, né? Como se fosse vários cabides, uma esteira de vestimentas. E aí desceu alguém daquela carruagem, isso na visão. Desceu alguém da carruagem, tirou uma vestimenta e colocou na minha frente, e como se estivesse me medindo, disse, esta não é para você. Aí tirou outra, esta também não é. Aí pegou uma terceira e falou, esta aqui é para você, mas não para este tempo. E aí aquela arara, aquelas roupas se recolheram, a carruagem foi embora. E aquela visão continua nítida no meu coração, sabe por quê? Porque a vestimenta que o Senhor tem para cada um de nós é única, é particular. O propósito de Deus para a sua vida é único, é particular, e Ele irá se cumprir, porque você já recebeu o selo do Espírito Santo de Deus. O selo de Deus, o Espírito Santo já atua na sua vida. Viu por que você não pode viver no piloto automático? Porque existe um plano para você. E eu não posso viver este plano para você. Você não pode viver o meu plano. Porque o Deus onisciente, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, fez de forma particular. E neste processo também, além da cera, existe o anel. E o anel, para selar isto, era um anel de ouro, um anel usado pelas autoridades. Era um anel que expressa exatamente isso que nós mencionamos, propriedade, autenticidade, autoridade e garantia. Se você olhar em Gênesis 41, 42, foi exatamente este anel que José do Egito recebera da parte de Faraó para exercer a autoridade. Então tirou Faraó o seu anel
de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e pôs-lhe no pescoço um colar de ouro. Então, este anel é o anel da autoridade, que denota que eu e você recebemos da parte de Deus a autoridade para representar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para mencionar e usar o poder de Deus. E isto não pode ter dúvida da minha parte nem da sua parte. Por quê? Porque já está garantido, já está autenticado, já está autorizado. O Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas nos dá este processo, esta dinâmica, e nós precisamos usufruir, vivenciar, praticar isto. E o mundo lá fora não tem isto. O mundo lá fora não foi remido, não experimentou o processo da salvação. O pecador, aquele que não conheceu a Jesus, não entende os propósitos espirituais. Mas nós, que já experimentamos desta grandeza, nós que já entendemos que somos propriedade exclusiva de Deus, nós que já entendemos que o inferno não pode nos tocar, nós que já entendemos que fazemos parte de uma obra genuína, sem mistura, nós que já compreendemos que a nossa caminhada é pureza, é santificação, é comunhão com Deus, nós que já entendemos a inviolabilidade deste selo de Deus em nossas vidas, nós que já entendemos a segurança da salvação, nós que já temos certeza da vida eterna, não podemos viver no piloto automático, nunca, jamais. Não podemos. Não podemos. Eu sou quase direto em dizer que eu e você, nós não temos autonomia, não temos o direito de mencionar de que não há propósito para as nossas vidas. Você não tem o direito, por pior que seja a situação atual que você está vivenciando, por pior que a situação financeira ou a situação da vida te encontre, você não tem autonomia para dizer que não existe propósito para você. Eu falei aqui em poucos minutos 6.000 anos de propósitos. A história da humanidade foi organizada de forma especial e única para que você fosse redimido, para que você encontrasse o plano e o amor de Deus, e o Espírito Santo, entendendo tudo isso, selou na sua vida, nos deu segurança, nos deu autonomia, nos deu autenticidade, nos tornou propriedade exclusiva do Todo-Poderoso, e nós não temos autonomia para vivermos no piloto automático. Não temos. Eu e você temos que, todas as manhãs, independentemente do horário em que você é despertado pelo Espírito Santo de Deus, mas todas as manhãs, meus irmãos, viva como se aquele dia fosse, porque é o melhor dia da sua vida. Viva isso, eu tenho me esforçado para viver assim. Eu acordo pela manhã, independente do horário, eu tenho louvado a Deus, porque hoje há um mover muito forte do Espírito Santo de Deus em despertar o crente para a oração de madrugada. Milhões e milhões e milhões de servos de Deus receberam este chamado do Espírito Santo, esta segurança, e despertam de madrugada e vão dobrar os joelhos e começam a usufruir, a experimentar esta vida dinâmica. E eu faço isso pela manhã, e às vezes a preguiça bate, mas aí eu falo: Senhor, eu preciso, eu quero experimentar,
dá-me força. Levanto, independentemente do horário, 3 horas, 4, 2, às vezes 5, às vezes 3, mas todos os dias, novidade de vida. Eu vou buscar a porção diária. Eu falo, Senhor, eu quero pão novo, não quero pão velho. Senhor, eu quero Bíblia. Senhor, eu quero Bíblia. Senhor, eu quero Bíblia. Pai querido, fala comigo nesta manhã. Pai querido, eu quero celebrar. Senhor, eu coloco a minha agenda diante do teu altar. Eu vou de bicicleta para tal lugar, tenho reunião tal hora, vou me encontrar com tal pessoa, vou orar por alguém. Pela madrugada eu já vivo e experimento a novidade de vida. Não interessa, aquele dia está depositado na presença do Senhor. E ponto final. Às vezes pode durar 10 minutos, às vezes dura 3 horas. Que você começa a compartilhar, principalmente agora, né, quando a gente começa a orar pelos familiares, aí você fala o nome do José, do Pedro, e não dá para você falar, Senhor, é o José lá da esquina, você tem que contar a história, Senhor, é o José, que é sobrinho do meu primo e parente da minha mãe, aquele que mora lá no Pará. Visita ele, Senhor. E aí de madrugada, o selo, a segurança, a certeza deste poder de Deus começa a gerar dentro de você uma esperança de vida eterna, uma esperança que você foi comprado, uma esperança que você tem um nome, uma esperança que você tem a marca da eternidade que foi conquistada por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário, e o sangue derramou e me lavou, me purificou, me deu uma nova identidade, um novo nome, uma nova razão de viver, e é vida, vida plena e vida abundante. Vida plena e vida abundante. Satanás muitas vezes tenta roubar isso de nós. Mas a provocação desta noite é esta. Você tem, no mínimo, 2 razões. Existem outras dezenas e posso dizer até centenas de razões para você sair do piloto automático. Mas 2 razões já é o suficiente para te motivar nesta noite. Que você foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo de Deus. E este selo do Espírito Santo de Deus não foi só para aquela época, é para hoje, é para agora, é para o hoje, é para o amanhã, é no momento presente, é imperativo que nós venhamos experimentar isto, porque nós já temos uma nova vestimenta, já temos um novo nome, uma nova identidade, uma nova razão de viver. Aí alguns dizem, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Eu conheço a sua vida. Você é servo de Deus? É. Então você é a mesma vida que eu tenho. Você foi comprado, lavado, remido, tem um novo nome, tem uma nova identidade, vai morar no céu. Você está aqui de passagem, está no deserto. Deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de falar com Deus, deserto é lugar de acordar de madrugada, deserto é lugar de terapia espiritual. Dificuldade é terapia espiritual, é você se dobrar diante do Senhor e tomar posse, falar, Senhor, hoje está ruim, mas amanhã será melhor, porque o Senhor está comigo. Senhor, hoje não é o meu plano, mas amanhã será o teu plano efetivamente na minha vida. E isto é novidade de vida. Isso é sair do piloto automático. Nós tivemos uma época na nossa família que experimentamos uma fase de depressão muito forte em um dos membros da nossa família. E quem já passou por esta situação sabe o que isso significa. Que não é só você dizer, vai curar, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, mas exige um acompanhamento, exige um amor, exige um respaldo, exige uma compreensão, exige você entender um ao outro, exige você estender as mãos e orar junto, e jejuar junto, e mostrar o caminho, dizer estamos juntos, olha isso aí é passageiro, o Senhor vai restaurar a sua vida, o Senhor vai te mostrar o caminho, e isto
é para aquele que vive novidade de vida. É para ajudar alguém, para estender as mãos. Porque o Espírito Santo de Deus já nos capacitou para isto. Vamos ficar de pé, meus irmãos e irmãs. Existe um propósito para você. Existe um plano para você. Existe uma promessa para você. Existe a mão do Todo-Poderoso que está cuidando de você, te orientando, te ajudando. Você não é obra do acaso, e você não é obra da neurociência ou da psicologia, ou da PNL. Você não é obra de nada disto. Você tem a marca preciosa dos céus. Meus irmãos, nós experimentamos a eternidade. É o único povo na face da terra que já consegue ver o céu, somos nós. É o único povo na face da terra que consegue compreender que aqui não é o nosso lugar. É o único povo na face da terra que tem claramente definido, de forma segura, o selo da santidade de povo santo, povo lavado, povo redimido, nação santa, real sacerdócio, e nós temos isto com clareza. E você irá amanhã, independentemente do horário que você despertar, você irá dizer: Senhor, novidade de vida. Eu quero novidade de vida. Espírito Santo, aquele selo, me dê novidade de vida, segurança. Senhor, eu quero uma porção nova. Não quero maná velho, o maná velho não presta, eu quero uma porção nova. Senhor, eu quero uma porção nova hoje. Senhor, eu quero falar contigo agora, eu quero novidade de vida. Prometa para você mesmo que você não irá mais usar o piloto automático. Prometa para você mesmo. Ah, meu Deus, mais um dia. Oh, Jesus tem que acordar. Melhor acordar do que, né? Tem um pastor amigo meu que falou: olha, infelizmente quando ele acordou ele estava morto, né? Tem algumas pessoas que é assim, morre acordado. Saia do piloto automático, meu irmão. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o preço que foi pago. Se você não tem razão aqui agora, olhe para o que Jesus fez para você, que é razão maravilhosa, extremamente superior. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua palavra, que é maravilhosa, é alimento para a nossa alma. Tua palavra é vida, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra formoseia o nosso rosto. A Tua palavra é a revelação do Logos aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor é lindo demais. Obrigado porque o Senhor nos impacta, o Senhor nos alimenta, o Senhor redireciona o sentido da nossa vida como servos. E nesta noite nós tomamos posse, Senhor, das Tuas promessas, e queremos e iremos viver novidade de vida a cada dia, vida abundante, vida plena, Senhor, em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. E a igreja pode dizer amém comigo? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.